Mais desistente que quem faz curso na Udemy, a Microsoft nem sempre acertou nas versões de sistemas operacionais e eu julgo dizer que acertaram só umas 3 vezes e estão vivendo na sombra disso. Qual que é o melhor Windows da história? Você que me diga. Pensando nisso, eu separei algumas versões do Windows que eram para sair, mas felizmente estão mais esquecidas que eu na comunidade tech. O Windows 1.0 foi o roubo mais bem sucedido da história. O Bill Gates viu Steve moscando, passou a mão nas ideias dele. Um sistema operacional com imagens ao invés de texto, realmente inovador. E em 1985 ele foi lançado. Logo depois, os Windows 2.0 e 3.0 já estavam na mesa dos escritórios antes da década acabar e até aí a Microsoft era grande e buscava ser maior ainda. O Cairo é um caso bem engraçado, porque pós-Windows 3 ele estava sendo trabalhado já em 1990 e a ideia da nossa empresa de software favorita era fazer uma caixa de Pandora do bem, que acabou sendo só uma caixa de Pandora mesmo. Adicionar o maior número de tecnologias, claramente eles queriam criar um Windows 10 muito antes da hora. O foco estava em 3 partes principais: pastas inteligentes, categorização insana, rede e interface. Pensem hoje, quando você quer guardar arquivos sobre a mesma coisa juntos, você cria uma pasta e lá dentro talvez tenha outra pasta, mas geralmente é ela e os arquivos, certo? O Cairo queria ir em outra direção. Olha a brisa, você ainda poderia fazer isso, mas os documentos que você guardaria iriam aparecer em um mapa virtual, mesmo que os documentos estivessem em lugares diferentes. Traduzindo para a linguagem de Nilba, você guarda o arquivo do jogo na pasta A, a tradução dele na pasta B e a ISO dele na pasta C. O sistema ia entender isso e juntar todas as informações em uma relação só. Todos os documentos da pessoa seriam encontrados e relacionados, mesmo que estivessem em 30 lugares diferentes no sistema. O seu computador não seria mais uma máquina sozinha, a ideia era ser uma identidade no mar da Microsoft. Tipo hoje em dia, os seus projetos seriam seus projetos, os documentos seriam seus documentos. E acredite, eu sei que parece a coisa mais normal do mundo, só que era 1990. A conectividade estava nascendo, amigo. A www, que é a nossa internet, nasceu em 1991 oficialmente. Então, dá pra entender porque nunca lançou, né? Em 1995, o top 3 sistemas mais influentes nascia. O Windows 95 era mais avançado que a ebulição global, que vai extinguir todos os humanos em menos de 100 anos. Desculpa te dar essa notícia. Mas não era mais avançado que o Windows Cairo. Ele perdeu a corrida porque a tecnologia da época não permitia ele nascer. Os 32 megabytes de RAM que a máquina mais poderosa tinha não permitiu o sonho acontecer. É tipo você pedir esse corte no seu barbeiro, R$20 sem pezinho. A Microsoft desmontou sistemas e reaproveitou alguma parte que adicionou lá no Windows 95, tipo a interface de usuário, que na época era a mais bonita de todas. Nem vem, Steve Jobs. Com a explosão do Windows 95, o mundo sabia que a internet e computadores iam dominar a galáxia e que era apenas questão de tempo. Pensando nisso, os engenheiros receberam uma tarefa ousada. O próximo sistema que ia dominar o mundo ia ser o sistema que dominasse a acessibilidade na hora de usar a internet. Com o projeto Cairo recém-cancelado em 96 e o 95 quebrando tudo, eles tiveram um pensamento que ninguém mais conseguiria. E se eu juntar os dois? Só poderia sair uma atualização, uma grande atualização do Windows 95 chamada de Windows Nashville ou Windows 96. Vamos esclarecer alguns pontos. O Windows 95 não tinha o Explorer nativo. Para conseguir ele, você tinha que assinar o 95 Plus. O Nash iria chegar já com ele nativo, além de que você iria conseguir abrir arquivos Office sem ter que sair do Explorer. Era o sonho. Juntar o computador clássico para não perder o público antigo e priorizar o movimento web para ganhar os seus futuros novos users. Eles suaram para trabalhar na ideia, era mais ambicioso do que você tentando conquistar ela. E até que era uma boa, muitas funções foram criadas e já em 96 era visto como Windows 96 e em 97, quando ainda estava em desenvolvimento, ele já estava com uma forma bem interessante. Coisa linda, o Explorer 4, também chamado de Nashville, estava competindo para ser o navegador mais importante do mundo contra o seu grande inimigo, o Netscape Navigator. E eu te prometo, ele estava ganhando
Aí ele foi cancelado. Eu adoraria ler os artigos científicos que explicam o fim do Nashville, mas todo mundo sabe que as minhas pesquisas se limitam à primeira página do Google, então não há motivo oficial da Microsoft, mas as especulações do mercado dizem que eles apenas queriam focar mais no suporte para o Windows 95 enquanto trabalhavam em um, de fato, sistema novo, não só uma atualização disfarçada. E, senhores, que decisão boa! Todas as funcionalidades do Nash foram melhoradas e atualizadas e estrearam no novo projeto que foi só um pouquinho importante para a humanidade, o Windows 98. Ele herdou tudo que o nosso simpático Nashville tinha criado. Nas ruas da tecnologia, o sol não brilhava há muito tempo. Os reis haviam destruído as terras em batalhas lotadas de tela azul e sistemas horríveis, mas dois irmãos nasciam com a promessa da salvação dos sistemas operacionais pós-Windows 98. Falando de forma simples, eles vieram com o propósito de ser o fim de uma antiga era e o início de uma nova. Os anos 2000 se aproximavam e o Neptune teve uma reformulação completa na experiência de usuário, se inspirando em navegadores, o que eu não sei se é uma boa decisão estética. E o Odyssey, uma reformulação na estrutura, indo no caminho contrário que o 95, o 98 e o ME, que realmente existiu durante todo o tempo que ele existia. Eu não achei nada interessante sobre o Windows ME, eu tô tirando conteúdo de onde não tem há tempo demais para conseguir pensar em piadas com ele. Eles nasceram com objetivos diferentes. Um, ser bom para computadores domésticos, que era uma tendência que ia explodir depois. Era caro ter um PC e mais caro ainda ter um PC bom, tipo hoje em dia. E o outro para ser bom para o mercado empresarial. Seguiram caminhos bem parecidos, sendo completamente ignorado por nós e com pouquíssimas informações, mas uma delas é que foram cancelados basicamente na mesma época e aparentemente a Microsoft tem esse histórico de cancelar projetos inteiros só para criar uma lenda. Eles uniram os dois sistemas para compor uma nova ideia de sistema que mais tarde se chamaria Windows XP. Antes de ir pro próximo tópico, eu preciso citar o quanto essa empresa ficou preguiçosa, tá? De 1990 até os anos 2000, eles trabalharam em, 12 sistemas e lançaram 8 em 10 anos. De 2000 até 2010, 4 sistemas lançados em 36 trabalhados. E de 2010 até 2020, basicamente só 3 funcionais. Rushando a geração A.W10, antes do Windows 10, o Longhorn vinha como um sucessor do XP e estava querendo abalar a tropa, trazendo uma ideia lá de trás. Lembra que o Cairo queria fazer aquele sistema de pastas? O Longhorn queria fazer tipo isso, só que muito mais rápido. Agora a tecnologia atual permitia e eles trabalharam por 2 anos e em 2004 cancelaram. Era muito pesado esse sistema WinFS, um sistema operacional pode ser ótimo, mas precisar de 16 de RAM só para ele não deixa a vida tão fácil. Com isso, o Black Combi tomou lugar nas prioridades, sendo o sistema que eles estavam testando, e é esse aqui. Eu realmente achei legal as ideias e definitivamente era sim o Windows do futuro. Ele tinha alguns recursos que tinha dado certo no Longhorn, inclusive o WinFS, vai entender, né? E ele teve um destino muito diferente dos outros, mas seguindo o padrão, 2 sistemas horríveis e uma lenda. Vejamos, o Black Combi perdeu a corrida do desenvolvimento pro Windows Vista, que era o pior que o Justin Bieber OS, e isso não é uma brincadeira. Pensa num sisteminha que doía mexer, como que perde para isso eu não sei, mas aconteceu. Com o lançamento do Vista, o lançamento dele foi adiado, e adiado, e adiado, até que ele foi renomeado para Windows Vienna, e o Windows Vienna foi cancelado bem pouco tempo depois, porque um novo menino estava crescendo, o icônico Windows 7. Era uma versão polida e mais leve das ideias. E eu acredito que foi o grande apogeu que a Microsoft chegou. O Windows 7 era simplesmente as ideias do Cairo, a simpatia do 95, a popularidade do Vista e a efetividade do Black Combi em um único sistema. Era um passo antes do auge da tecnologia, o Windows 10. Ué, mas e o Windows 9? Ah, ele literalmente só não existiu? Nenhum projeto grande que foi abandonado. Eles pularam do 8.1 pro 10. Desculpa quebrar sua expectativa assim, é que nem tudo é uma grande narrativa do TechEv. Muito obrigado por ter assistido essa saga. Eu tô tendo sérios problemas em encontrar tema para vídeo, então você assistir até o final é um grande abraço no meu coração. Não esqueça de olhar os links da descrição, vai ter algo muito legal aí. Like e comenta qual a melhor versão do Windows da história e por que é o Windows 10.